Bom dia, estamos de volta com o Giro Regional aqui agora no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapicuru, ao lado do presidente José Nilton Figueiras. Ontem, 39 anos de sindicato. Isso significa o que, Nilton, para o agricultor? Na época, no ano de 81, a ditadura militar era pesada na época, e aí a gente, naquela época, já tinha pessoas que lutavam pela democracia, né? Um órgão que viesse defender as causas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Inclusive, aquele sindicato foi fundado no dia 4 de maio de 81 e teve uma grande liderança política da época, que foi o Dr. Zé Filho, que foi quem organizou, na época, a fundação desse sindicato. Aí eu lembro que na eleição, na época ninguém queria, na época do Dr. Arthur, eles não queriam que tivesse esses jogos para defender, porque tinha aquele negócio do voto de cabresto, e aí eles gostavam que ninguém tivesse conhecimento mesmo, né? Que era para poder facilitar de conseguir iludir as pessoas, vamos dizer assim. Aí o Zé Filho teve essa ideia, já no movimento estudantil que defendia na época, e aí foi fundado o sindicato, que na eleição foi um problema muito grave, foi para a justiça, as urnas foram por fora. Eu quero aqui falar, o primeiro presidente aqui desse sindicato foi Eliezer da Tapera do Lima. Seu Eliezer... Foi em que ano isso aí? Em 81, e dia 4 de maio de 81, seu Eliezer foi eleito o primeiro presidente. E aí a pressão era muito grande, e Julinho, que é o Júlio Vieira Lima, Julinho da Murituba, que também fez parte da chapa na época. Seu Eliezer, eu acho que só resistiu, me parece que um mandato, e aí Julinho ficou assumindo, e em seguida era mandato de 3 anos na época. Aí o Julinho ficou coordenando, que na época, para Julinho vir aqui em Itapicuru, teve algum dia que ele vinha dentro de bagageiro de carro. Por quê? Porque ele tinha alguém aqui esperando da justiça para prender, porque ele fazia parte de uma entidade do sindicato que defendia os trabalhadores. E aí, mas ele foi um grande, eu considero o Finado Julinho como o maior guerreiro dentro do movimento sindical, porque ele resistiu tudo isso e não se entregou, e depois ele foi eleito, depois de 3 anos, ele foi eleito, assumiu por 3 anos e depois foi eleito mesmo presidente, que ele assumiu um período no lugar de seu Eliezer, e depois ele foi eleito sendo o segundo presidente. O segundo presidente, que ficou por 6 anos, sendo presidente. Aí o terceiro presidente foi José Nildo Gama, que é o pai de Israel, foi no ano de 90, aonde eu fiz parte da chapa, nesta época de 90. Aí depois de José Nildo da Gama, aí veio o quarto presidente desse sindicato, foi José Aguinaldo da Silva, aqui do Catuzinho, que ele reside aqui nesta rua, Mestre Fiel. Eu também continuei fazendo parte da diretoria. E o quinto presidente foi eu, José Nilton Figueira de Jesus. Aí foi a primeira vez que você assumiu? Foi, como presidente, já foi mandato de 4 anos, fiquei por 8 anos. Nos 8 anos elegi um sucessor, que foi o quinto, o sexto presidente, Edmilson Ferreira de Jesus, que retornei a me eleger a presidente novamente, estou sendo presidente hoje dessa entidade. E aqui eu parabenizo esse sindicato pelo aniversário que fez os 39 anos ontem, e em especial os trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais, porque aqui é a sede, aqui não vale nada.
o sindicato é o trabalhador lá no campo. E parabenizo aqueles que aderiram de se filiarem no sindicato, que reconheceram que o sindicato é uma entidade que representa a mesma categoria e que até hoje, graças a Deus, hoje nós temos um número de filiados aí na faixa de uns 8 mil, mais de 8 mil filiados, mas deve ter mais de 2 mil já falecidos. E nós temos hoje sócios que cumprem com suas obrigações ainda na faixa de 1.500 sócios, entre os que descontam já pelo banco e os que pagam aqui na sede. E aí, neste momento de tudo isso que a gente passou naquela época, eu lembro que a gente ia para Brasília, para os congressos da CONTAG, que é a Confederação Nacional, e lá a gente era recebido nas praças de Brasília, de frente aos órgãos do Ministério, por polícia batendo mesmo de cacetete pesado para expulsar de lá de Brasília estas entidades sociais que iam para lá reivindicar o direito do trabalhador, que foi também resistido, teve a resistência e o movimento continua forte, com todo o fracasso que tem, mas ainda é forte, ainda é muito forte. E a nossa federação aqui do estado, a FETAG Bahia, que é uma entidade que representa muito bem o trabalhador e a trabalhadora rural. Temos as delegacias sindical e os polos sindical, que é um conjunto de força que se une para lutar pelos direitos. E a conquista maior que a gente teve é que uma aposentadoria rural era meio salário mínimo e que o movimento lutou que passou a ser salário mínimo com direito a 13º, a pensão por morte que não existia. O movimento lutou muito, que conseguiu ter a pensão, o salário maternidade, o auxílio de doença, um acidente de trabalho que ninguém nunca esperou que um trabalhador rural, né, se acidentasse lá no campo e ele tivesse essas condições de ter esse benefício. Valeu. Então, obrigado, Newton. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E parabenizo aqui a Rádio Clube. O sindicato mesmo dessa... E aqui estou com o colega Fran Marques, Silvino, Alteci e Joab, o grande guerreiro aí no esporte. Eu admiro muito você, eu assisto muito pela rede social. É uma pessoa que merece ter muito apoio. Tem muito apoio, aí se quiser falar alguma coisa, pode. Você deve ter conhecimento muito, foi inclusive é da região do primeiro presidente, né? Eu quero parabenizar aqui o presidente do Sindicato Itapicuru, né, que recebeu elogios de várias pessoas, né? Quando a gente passa, a gente ouve muitos elogios por parte da gestão do presidente do Sindicato de Itapicuru. Então que o senhor possa continuar com esse trabalho belíssimo para ajudar o povo trabalhador do município de Itapicuru. Parabéns. Obrigado, e nosso papel é esse, é atender no possível, né, os nossos trabalhadores, para que eles não percam os seus direitos. E essa luta a gente continua enquanto eu ser diretor desse sindicato. Eu sempre digo que